Segundo aos Coríntios, capítulo 11, verso 14. Ora, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E ainda mais ainda os ministros dele por aí afora. Quem são, Edinaldo? Os ministros dele? Deixa a Bíblia falar para nós. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, verso 13. Vamos ler integral, verso 13 ao 15. Aqui, ó. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Porque eles se transformam em apóstolos de Cristo. Aí começa a fazer as curas, os milagres, não sei o que, isso, aquilo, outro, seus malabarismos, suas feitiçarias por aí fora, suas corrupiaduras, suas línguas satânicas, barixá, fai, mai, fly, e por aí vai essas coisas de Satanás por aí afora, essas mentiradas que eu tenho nojo, que eu passei tantos anos por aí afora, não foi porque eu quis, tem vídeo eu falando por aí, por os canais. A última igreja que eu passei 13 anos foi a igreja Congregação Cristã do Brasil, que eu amo demais, amo meus irmãos por aí afora. Dá para você ver como é que a banda toca. É para despertar você mesmo. Sabe por quê? Porque Satanás não está nem aí para mim nem para você. Quanto mais ele puder arrastar para o fogo e enxofre, sal e enxofre, o fogo eterno está preparado para ele, para os anjos dele. O que ele quer é que eu e a você, que a mim e a você sejamos, sabe o que é? É anjo dele, que ele esteja repreendido da nossa vida, porque nós somos anjos do nosso Pai, do nosso eterno, do nosso Ial, do nosso grandioso eu sou, do nosso Ial, do nosso grandioso eu sou, do nosso Criador, e não anjo da criatura, porque ele já está julgado e condenado por aí afora. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. Aqui, ó. Esdras. Esdras, capítulo 6, verso 21. Aqui, ó. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel. Aqui, ó. Que tinham voltado do exílio. E todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado da imundícia dos gentios. Continuando. Da terra para buscarem o Senhor, Deus de Israel. Agora olha nos meus olhos aqui. Você ouviu isso aqui, ó? Eles se haviam separado da imundícia dos gentios. O que era a imundícia dos gentios, Edinaldo? Roubo, furto, maldizente, lascívia, ingratidão, profanos, irreverentes, irrepreensíveis, ingratos, profanos, vai botando tudo num pacote só, pecadores. E sabe o que mais? Assassinos. Vai botando tudo que não presta por aí afora. Sabe o que a palavra do nosso Pai está falando para mim e para você aqui? Que bater nos peitos. Preste atenção, o que é a palavra Esdra, capítulo 6, verso 21. Vamos ler de novo para recapitular a tua memória aqui, ó. Aqui, ó. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do exílio, e todos os que, unindo-se a ele, se haviam separado da imundícia dos gentios, da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel. Sabe o que a palavra do nosso Pai está falando para mim e para você?
que não é orgulho para nós, porque eu nunca falei para ninguém após aceitar Cristo que eu sou gentil, que eu era gentil, que eu sou gentil, que eu continuo sendo gentil. Sabe por quê? Porque gentios é uma porcaria por aí afora. Agora olha nos meus olhos aqui, sabe o que é mesmo gentil no profundo? Ingrato, profano, irreverente, desobedientes a pais e mães por aí afora, ingratidão ao Eterno, profere blasfêmias contra o Eterno, peca contra o céu, contra os anjos, contra o Eterno, contra o seu próximo, não ama o seu próximo, não honra o seu próximo, vai botando tudo no pacote só e vive na prática do pecado e vive nas suas imundícias por aí afora. Sabe o que a palavra do nosso Pai está falando para mim e para você? Que é para nós termos a vergonha de proferir essa palavra. Eu sou gentil, isso, aquilo, outro. Por quê? E nós vamos ver. Ah, não, mas isso aí está no Velho Testamento. Está no Velho Testamento? Até que irás. Vamos ver o que a Bíblia fala para nós lá no Novo Testamento. Após o nosso Redentor ter sido assunto ao céu, os gentios nunca foi bem visto e nunca será bem visto. Sabe por quê? Porque gentios vivem na prática do pecado. E se não se arrepender dos seus pecados, se morrer na prática do pecado, só vão ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. É por isso que é você que caiu aqui comigo nesse vídeo aqui agora, que está na Umbanda, macumbaria, feitiçaria por aí afora, que é gentil. Eu peço a você, porque não foi à toa que você caiu aqui, que você não deixa Satanás te seduzir, que você aceita Cristo como seu Salvador, porque você poderia estar fazendo qualquer coisa por aí afora. E olha onde você veio parar. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Bem-aventurados somos nós, que não somos mais gentios. Bem-aventurados somos nós, que ouvimos o chamado da graça e obedecemos a graça e aceitamos a graça. Não por obrigação, mas por gratidão à graça e por reconhecermos a graça. E bem-aventurado é você, gentil, que caiu, que está comigo aqui agora. Que você também aceite a graça como seu Salvador e que você não bata mais nos seus peitos que após você aceitar a graça como seu Salvador, que você ainda continua sendo gentil porque você não é mais gentil após aceitar a graça. Principalmente isso aqui é uma aula para vocês, pastores, que batem nos peitos e sorri da gargalhada, desdenhando dos mandamentos do meu Pai, zombando do santo sábado do meu Pai, e ainda dizendo, proferindo, se autocondenando com as tuas palavras, dizendo que você é gentil. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você, para ver se você, após aceitar a graça, você ainda é gentil ainda. Para ver se existe grego, judeu, homem, mulher, livre, escravo, vai botando tudo no pacote só. Vamos lá. Gálatas capítulo 3, verso 6 ao 9. E é o caso de Abraão, que creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé é que são abençoados com o crente Abraão. Por que são abençoados? Por quê? Por quê? Porque todos os gentios que aceitam a Cristo como seu Salvador já não é mais gentil, já é uma nova criatura em Cristo Jesus, já é membro do corpo de Cristo, já não vive mais o velho homem, e sim uma nova criatura em Cristo Jesus. E aí, você sabia disso? Deixa a Bíblia continuar falando para nós. Verso 27 ao 29, aqui ó. Olha o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você, ó.
Aqui, ó. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Aqui, ó. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Por quê? Está falando que revestiu de gentil ou foi do próprio eu sou? Ah, não foi não, né? Não foi de gentil não, né? Foi do próprio eu sou, sim ou não? Então, se você não sabia, você fique sabendo, né, pastores? Após você aceitar Cristo como seu Salvador, você não é mais gentil. Você já é uma nova criatura em Cristo Jesus, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Sabe por quê? Porque Efésios capítulo 2, verso 8 ao 10 fala assim para nós, porque nós somos salvos pela graça. Porque pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus criou as boas obras, Deus criou a prática da santificação para que nós andássemos nelas. Por quê? Porque após nós aceitarmos a graça, nós precisamos estar na prática da santificação, na prática das boas obras e não na prática das más obras. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca e o que a palavra do nosso Pai continua falando para nós aqui, ó. Aqui, ó, desastre. Já não pode haver judeu nem grego. Desastre, já não pode haver judeu nem grego. Aqui, ó. Nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Aqui, ó. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ué. E aí? Será, pastor, que você ainda vai desdenhar dos princípios do eterno, principalmente do sétimo dia, do santo sábado do meu pai? Você ainda vai bater nos peitos, como você bate em debates por aí afora? Eu não guardo mandamento porque eu sou gentil. Eu vivo debaixo da graça. Eu não guardo o santo sábado porque o santo sábado foi para os judeus. Eu sou o gentil. Êxodo capítulo 20, verso 8 ao 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem animal algum teu, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias está Pirognal Pris, e você ainda diz que Deus trabalhou o sétimo dia, né? Engraçado, né? E aí? Hã? Porque a Bíblia fala que Deus concluiu a sua última obra em Gênesis capítulo 1, verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, e houve tarde e manhã o sexto dia. Gênesis capítulo 2, verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Onde? No sexto dia, sim ou não? E aí? Na tua Bíblia,
Pode ter uma traduçãozinha diferente, mas vai dar no mesmo. E aí? Ah, mas é porque vocês pegam Gênesis capítulo 2, verso 2, né? E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Então Deus trabalhou e descansou ao mesmo tempo. Ainda zomba, né? Deus trabalha, todo mundo trabalha e descansa no mesmo dia. Primeiro que Deus não cansa. E aí? Gênesis capítulo 1, verso 27 já concluiu tudo. Verso 31 resumiu tudo também do mesmo jeito. E no capítulo 2, verso 1, já resumiu do mesmo jeito que foi acabar tudo no 6º dia. E aí? E para resumir, Gênesis capítulo 2, verso 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. E aí? Voltando, Êxodo capítulo 20, verso 10 a 11. E aí? Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Quem é o forasteiro? Quem é o forasteiro? Os gentios. Você não sabia disso? Sim, os gentios. Os gentios. E aí sabe o que acontece? Por que já estavam guardando o 7º dia, o santo sábado? Já apontando para quem após a graça se manifestasse em um corpo de carne aqui e habitasse entre os homens? Para quando aceitasse a graça como seu Salvador, já não eram mais gentios, e sim filho do nosso pai Abraão, da família de Deus e membro do corpo de Cristo. E aí o que acontece? Nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E aí? Deuteronômio, capítulo 5, verso 12 ao 14. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Já simbolizando, figurando quem? Os gentios, após aceitar a graça como o seu Salvador. Você não sabia disso não, Pestro? Sabia sim. Sabia. Você também não sabia que após você aceitar Jesus como seu Salvador, você também não é mais gentil não, Pastor? Sabia, sabe? E por que você bate nos peitos? E ainda zombando ainda dos princípios do meu pai e dizendo que é gentil, fazendo toda a questão de se autocondenar? Por quê? Hã? Agora nós vamos voltar para o Novo Testamento de novo. Aqui, para nós ler aqui o verso 29. Aqui, ó. E se sois de Cristo, também sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E aí?
você aceita Cristo como seu Salvador, você ainda quer continuar sendo gentil? Ou a Bíblia fala que após você aceitar Cristo como seu Salvador, você não é mais gentil? Não, né? Vamos concluir de novo. Efésios capítulo 2, verso 17 ao 19. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e forasteiros, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. E aí, pastor, porventura, você ainda vai se autocondenar, bater nos peitos, sorrindo por aí afora e dizer que você não guarda o Santo Sábado, porque o Santo Sábado foi para judeu e você é gentil e por isso você não guarda o sábado? E aí? Como é que fica isso? Se você caiu aqui, pastor, não foi à toa. E se você ama Deus como seu Salvador e você pedir uma confirmação, eu creio que não vai sair mais dos teus lábios essa blasfemação por aí afora. Você não vai blasfemar mais. Sabe por quê? Porque há um detalhe. O Edinaldo, então quer dizer que eu blasfemo contra Deus. Eu já estou julgado e condenado? Olha nos meus olhos. Toda prática do pecado, se você permanecer nela, você está numa blasfêmia. Você está no pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Porque você não se arrepende mais. Agora, a partir do momento que a pessoa está ali, a pessoa pode ter matado 1000 pessoas, 1 milhão de pessoas. Não é isso aqui, você pode matar, não. Você não pode matar nenhuma pessoa. Mas digamos que a pessoa, que nem por exemplo o Hitler, matou dezenas e centenas, milhares de judeus, pessoas por aí afora. Se aquele homem, no seu ápice de reflexão, ele fez um resumo da sinopse, da síntese, da conclusão, se arrependeu de todas aquelas pessoas que ele tenha morrido, que ele tenha matado. Ele caiu em si, ele estava na prática do pecado, sim ou não? Hitler. Ele estava na prática do pecado, tirando vidas e mais vidas, ceifando vidas e mais vidas. Se no seu momento de reflexão, ele se arrepende dos seus maus caminhos, confessa, pede perdão para Deus e fala, Senhor, me perdoa, Senhor. E Deus sondar no seu interior, porque não adianta o homem falar dos seus lábios para fora, ou na sua mente para fora. Mas se vier do fundo do seu coração, from the bottom of your heart, e o arrependimento for sincero, se Hitler tiver feito isso, se arrependeu do seu coração, nós iremos contemplar Hitler na eternidade. Mas se ele continuou matando, ceifando vidas e mais vidas, e não se arrependeu, nós vamos ver Hitler pegando fogo com o diabão que estava ceifando vidas, usando ele mesmo. Então, a você que estava na prática do ateísmo, feitiçarias, macumbaria, bruxarias, candombleres, na prática do roubo, do furto, ou você já tirou vidas por aí afora, e você sentiu o Espírito Santo falando com você, você se arrepender dos teus maus caminhos, confessar os teus pecados, abandonar, aceitar Cristo como o seu Salvador, nós iremos estar com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos. Agora, se você não se arrepender dos seus maus caminhos, do roubo, do furto, e você continuar na prática, e você verdadeiramente preferia se entregar para o diabo, e você morrer nessa prática,
Você só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. Mas, se confessar os teus pecados, se arrepender, Deus fará isso aqui com você. Vamos para a palavra. Isaías capítulo 43, verso 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Sabe por que Deus não lembra dos meus pecados? Sabe por que Deus não vai lembrar dos teus pecados? Sabe por quê? Porque Ele fez e fará com os meus pecados que eu cometi. Com os meus pecados que eu cometer, eu não posso viver na prática do pecado. E Ele fará com os teus pecados que você está confessando, arrependendo e abandonando. Miqueias capítulo 7, verso 19. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés todas as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Vai lá alguém. Os homens falam, na sua sabedoria carnal, que o lugar mais profundo no fundo do mar é 12 mil metros de profundidade, ou seja, 12 quilômetros. Acaso tem algo que vai lá no fundo do mar, a 12 mil metros de profundidade? Ah, não tem não, né? Feito pelo homem, não, né? Então vai lá alguém pegar os meus pecados e os teus pecados. É isso que Deus fará com os teus pecados, você abandonando, arrependendo, confessando, aceitando a Cristo como seu Salvador. E ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E não continuar sendo um gentio, uma porcaria a qual você era. Porque gentios é uma porcaria por aí afora. O que é, Edinaldo? Gentios, o que é? Uma imundícia. As imundícias dos gentios. Dá para você ver? Roubo, furto, lascívia, adultério, prostituição, vai botando tudo que não, mentiras e por aí vai, enganos, tudo que não louva e não glorifica ao Eterno. Gentios é uma porcaria mundo fora.